Olá, gente, tudo bem? Show de bola? Bom, a gente vai agora prosseguir o nosso tema crase, né? A nossa aula 2 sobre o tema crase, né? Então a gente analisava no vídeo anterior as duas primeiras condições em que a possibilidade 1 poderia dar errado, né? Ou seja, aqueles pontos cegos que a primeira possibilidade ela pode oferecer. Então nós vamos agora ao terceiro ponto. Vem cá então, eu vou desaparecer, ó. Já desapareci. Veja, o ponto que nós vamos analisar agora é este. Substantivos femininos não autorizados, no caso casa e terra, com especificações. Olha que curioso, agora haverá as especificações, mas sem VTD, sem VTI ou sem VTDI. E aí, gente, não vai ter como pensar em crase, não é? Então olha só, meu amigo conheceu a casa da namorada. Ou a casa está especificada. Se você ficar olhando só para a especificação, você fatalmente comete o erro. Mas como nós dizíamos, crase é um antes e um depois, não é, gente? Então conhecer, quem conhece, conhece algo, alguém. Então como é que eu vou pensar em crase se o verbo não fornece preposição? Impossível que isso ocorra, não é? No mesmo vai acontecer no exemplo 2. Já pintei a casa do meu pai 2 vezes. A casa está mais do que especificada. O problema é que o verbo pintar é outro VTD e impede a presença de crase. O mesmo comportamento acontece nas frases 3 e 4. Vamos lá. O náufrago avistou a terra da carne do sol. Terra especificada, mas sem verbo que forneça preposição. E por fim, os marinheiros mapearam a terra dos ingleses. Terra dos ingleses está mais do que especificada, mas, como vocês percebem, o verbo mapear é um VTD também. Ora, isto prova que não basta que você se agarre, né? Tem candidato que fica, meu Deus, a casa está especificada. Se a casa estiver especificada, se a terra estiver especificada, sempre vai ter crase. Tem gramático que diz isso aí por aí, eu não gosto muito de dizer isso não, eu prefiro ser mais comedido. Quando a casa ou a palavra terra estiverem especificadas, nós temos uma chance, sim, muito provável de crase. O que precisamos fazer é confirmar os demais elementos, não é verdade? Show de bola, vamos prosseguir aqui, vamos para frente. Olha só, o próximo caso analisa o seguinte, vem cá, ó. Quando o substantivo feminino não estiver no plural e a preposição a surgir sozinha, não haverá crase. Vem aqui comigo, ó, rapidez. Gente, é muito simples esse caso agora. Isso vale até para a vida inteira, sabe? Você pode até usar isso aqui, você vai ficar velhinho, gaga escrevendo e vai usar essa mesma regra. Sempre que você tiver um a, né, não importa que a seja isso, você não precisa nem saber o que é morfologicamente este a, tá? Apareceu um a, e imediatamente ao a aparece uma palavra feminina no plural, não vai acontecer crase. Então, um a sozinho no singular e uma palavra feminina no plural, essa combinação quer dizer não vai rolar o tema crase, não vai rolar o acento indicativo crase. Por quê, professor? Ora, porque simplesmente o a sozinho, ele denota que ali há apenas uma preposição. Ou seja, aquele a é simplesmente uma preposição. Ele não é o somatório de um a mais outro a. Lembra daquela história que a gente pediu para que você memorizasse? Que você visualizasse? Que um a, todo concurseiro, todo aluno meu, vê um a com crase sempre com uma mistura de 2 as. E quando vê um as com crase, sabe que é uma mistura de a mais as, né? Neste caso aqui, é só a sozinho. Portanto, sem chance de crase. Mas vamos ver os exemplos na prática. Vem cá comigo, ó. Foi. Aquele fato aludia a noções de trabalho. Vocês estão vendo esse símbolo de vazio que eu coloquei aqui? O vazio está exatamente dizendo o seguinte, que o artigo de noções não foi usado. O a aqui é tão somente uma preposição. Esse documento interessa a autoridades e não às autoridades, né? Ó, o a sozinho impede crase. As festas do fim do ano as festas do fim do ano obstam a mobilidades urbanas. O a está sozinho, mobilidades urbanas no plural, impedindo a possibilidade de crase. O jornalista visa a integridades de suas fontes. Visa a integridades, também sem chance, assim como a juíza recorreu a documentações antigas,
ou as novidades referiam-se a propostas do governo. Como vocês percebem, os as, todos esses as que nós marcamos aqui, todos eles são preposições. E todos esses símbolos de vazio estão indicando, nós não usamos, não usamos, vou colocar aqui, o artigo as, pois, se nós tivéssemos usado os artigos antes de noções, antes de autoridades, etc., com toda a certeza do mundo, nós iríamos enxergar, isso aqui, se estivéssemos utilizado. Mas como não usamos, nós não temos isto, nós não temos essa condição, nós só temos esta condição aqui, só um a, no caso é um a, preposição. Fechou? Beleza. Regra dada, não vacila mais, o CESP cobra isto, a FCC também cobra, a Sesgaran Rio cobra, o Instituto Ímpar cobra, bancas como Vunesp, Funcab, Cetro, todas essas bancas espalhadas pelo país afora, todas elas podem pedir essa situação, tá certo? Show de bola, bacana, vamos prosseguir agora. Tem uma observação, né? Tem uma observação. O que essa observação diz? Show de bola. Vamos ler a observação, vamos lá? Ela diz o seguinte, olha o que ela diz. Vamos esconder só esse facultativo aqui, pronto. Note o profundo tom genérico que toma conta das frases acima. Esse tom ocorre por conta da ausência do artigo definido as. Sem artigo definido, tudo fica em aberto. E veja que nós não estamos falando nada de outro mundo. Você muito bem sabe que o nome deste artigo aqui, esse artigo que a gente dizia que não existia, é o artigo definido. Então, se ele é definido, a ausência dele indefine as coisas, não é verdade? Não é? Beleza. Clientes reclamaram hoje. As clientes reclamaram hoje. Parece que eu sei quem são essas clientes. Quando eu digo clientes reclamaram, eu não posso fazer a mínima ideia, podem ser inúmeras clientes, eu não as conheço muito provavelmente. Tá legal? Show de bola. Agora vamos à parte final da primeira possibilidade, né? A primeira possibilidade, ela sempre é a mais longa, eu dizia. Depois dela, a coisa vai ficar um pouco mais tranquila, mas a primeira demora. Agora vamos aos casos facultativos. O ponto legal dos casos facultativos é você pensar assim, quantos eles são? São 3 de novo, né? 3 casos facultativos. E aí, vamos cá. Qual o primeiro caso facultativo? Mas antes de ver, vem cá comigo, vem aqui olhar no olho. Vamos conversar aqui, pronto, juntinho. Nós, né? Só a gente, mas ninguém contamos nada pra ninguém. Estamos aqui a sós. Então é o seguinte, não está espalhando isso aí pro seu concorrente não, por favor, tá? Sua. Primeiro, entendamos o que seja facultatividade. Muita gente pensa assim, eu escrevi uma frase de um jeito, escrevi uma frase de outra. Então aqui tem crase e aqui não tem. Então é facultativo. Bom, não é assim. Facultatividade de crase ocorre quando uma mesma sentença, eu usando ou não acento, eu estou correto gramaticalmente e os sentidos da minha frase permanecem inalterados. Então só vamos dizer que um caso é facultativo se eu puder apenas, tão somente, pingar o acento grave para o lado de lá e a frase vai continuar me dizendo a mesma coisa. Porque se acontecer algo como o que a gente vai ver agora, aí não é facultatividade não. Quer ver? Vem cá comigo, vem cá, vou desaparecer. Olha só, a gente vai aqui a uma página branca, tá? Olha só, se eu digo assim, ele foi à praia, você concorda que aqui ocorre crase, né? Show de bola. Agora se eu digo, ele foi a praias, eu acho que você já percebeu pela regra que a gente viu anterior, quando o A estiver no singular e a palavra subsequente no plural não ocorre crase. Lembra isso? Ok. Claro que lembrando, professor. Claro, você acabou de dizer, é verdade. Estou sendo aqui muito preciosista. Gente, ele então é um caso facultativo. Eu posso colocar aqui, não tem nada de facultatividade. Primeiro que as sentenças não são iguais. Ali está praia e aqui está praias. Segunda condição. Aqui existe uma especificação. Aqui o tom é genérico, aberto. Ele foi à praia, sei lá que praias ele foi. Talvez ele esteja até em viagem, né? Passou de uma praia, vai de Jericoacoara para Flecheiros, de Flecheiros para Canoa Quebrada, de Canoa Quebrada para Praia de Santos, depois de boa viagem. Eita, é praia que não acaba mais, né? Então, aqui eu não sei a que praias ele foi.
Então isso aqui não é um caso facultativo. Não é. Fechou? Então volta lá comigo, volta lá. Então agora sim nós vamos nos deparar com as facultatividades. A saber, primeiro caso facultativo é antes dos pronomes possessivos. Ele disse tudo a minha amiga. Olha, você sabe que quem diz algo a alguém é ou não é? Olha o mim aqui, Quem é esse mim aqui? É um pronome possessivo, sim? Sim, é um pronome possessivo. E aí, antes dos pronomes possessivos, se você tem condição favorável ao tema crase, ora, você tanto pode fazer assim, sem nada, ou fazer assim, com acento grave. Detalhe, para quem não lembra, os pronomes possessivos, ó. Olha só. Minha, tua, sua, nossa e vossa. Esse aqui é um pronome possessivo, não é verdade? Ó. Então, este dito pronome possessivo aqui é exatamente, estes possessivos são eles que irão promover ocasionalmente situações facultativas. Pergunta que você me faz, vem aqui comigo. Professor, vem cá. O senhor colocou aqui minha, tua, sua, nossa e vossa. Show de bola. Pergunto eu. E se estiverem no plural? Pois é um ponto polêmico. Alguns gramáticos consideram que com os pronomes possessivos no plural, nós continuaremos com a facultatividade de crase. E se você me pergunta, eu também concordo com essa ideia. A meu ver, não há nenhum problema, não há nenhum impedimento. Só que outros gramáticos vão dizer que não pode quando estiverem no plural. Conclusão, é um caso polêmico e a gente não encontra situações facultativas em provas, né? É muito comum encontrarmos em textos que não tem nada a ver com concurso e aí o autor às vezes decide se sim ou se não. Eu particularmente sempre, se tenho uma oportunidade, me vejo na liberdade de colocar o não acento grave quando o pronome possessivo esteja no plural, mas convém dizer que não é assim que as organizadoras ou como todos os gramáticos concebem, né? Os gramáticos vão conceber como uns aceitam, outros não. Então é um caso polêmico, relaxa e fica tranquilo que não vai aparecer em prova não. Tá legal? Volta comigo. Convém à sua amiga estudar o assunto. Convém à sua amiga estudar. Aquilo que convém a algo ou a alguém. Veja que tem o antes, o verbo convir é um VTI. Seu sujeito é estudar esse assunto, como você sabe. Estudar esse assunto, convém à sua amiga. Show de bola, facultatividade na boa. Agora, existe um porém. Tá aqui. Porém, há uma chance de obrigatoriedade. Veja de onde vem essa tal obrigatoriedade. A Elissa é chata pra caramba, ela vai lá e vem você com uma história de uma exceção. Bom, é uma situação bem particular. Não há divergência, praticamente não, todos os gramáticos, eles aceitam esta regra, não é? Veja como é que seria. O tresloucado diretor não obedeceu à minha orientação, nem à tua. Veja, só há obrigatoriedade de crase aqui, mesmo havendo o pronome possessivo feminino toa, por uma razão, pelo fato de não existir a palavra subentendida que você sabe que tem bem aqui. Qual é a palavra que está subentendida bem aqui depois de toa? Você sabe que é orientação, não é verdade? Então, toda a vida que você tiver assim, situações em que a frase é finalizada com tua, minha, sua, nossa e vossa, e exista uma palavra subentendida, claro que vai ser feminina depois dele, é porque com certeza nós estamos diante de uma situação igual a esta. E aí, não dá para jogar na conta da facultatividade não. Aqui em cima ele é facultativo? Sim, minha orientação. Mas aqui é facultativo? Não, aqui é obrigatório. Fechou? Tranquilo? Muito bem. Vamos prosseguir mais um pouquinho aqui. Vamos descer agora, apagar aqui. Qual é o segundo caso facultativo, Eli? Vamos ver agora. Olha só. É bem fácil. Será diante de nomes próprios femininos, tá? Embora exista uma pequena polêmica, mas tudo em ordem. Se houver nome de mulher, e esta mulher não for uma mulher historicamente famosa, e o antes ajudar, diga-se de passagem, aí sim nós vamos ter facultatividade de crase. O porteiro comunicou o ocorrido a Patrícia, sem ou com acento grave. E ali você falava de famosa, como é que é isso?
É simples. Alguns gramáticos consideram que quando a mulher, né, nestes eventos facultativos, ela for uma mulher historicamente famosa, não há necessidade alguma de se colocar. Na verdade, é proibido colocar o acento grave. Então, se fosse assim, o porteiro comunicou o ocorrido a sei lá, uma figura historicamente conhecida, absurdo que eu vou dizer aqui, mas já vou dizer, não tem como voltar atrás. O porteiro comunicou o ocorrido a Joana d'Arc, e eu falo da Joana d'Arc, a figura histórica, não é a Joana d'Arc, minha vizinha não, tá? É a Joana d'Arc e a figura lá, figura histórica, por isso que eu disse que a frase é um absurdo. Pois é, se a personalidade é histórica, se ela é famosa, não se usa. Mas, gente, cá pra nós, isso é tão relativo, porque fama é um negócio relativo. Quem é famoso pra mim, pode não ser famoso pra você, e assim por diante, né? Ok. Perfeito. Bom, sabendo que as bancas dão pouca atenção ao caso 2, vamos ao caso 3. Olha só, depois da preposição até, e olha uma dica, essa preposição sempre vai indicar limite. Olha que legal. Essa preposição sempre vai indicar limite. Então, o turista inglês irá até a barraca dos peixes. Ó, veja, ele vai até. É um ponto limite. Opa, você tá me vendo aí? Você me pegou aqui. Você me pegou olhando ali, devagando, olhando para a lâmpada. Que legal, que legal. É bom de vez em quando, né? Pegar o professor assim, com a mão na massa, né? Então, vamos lá, ó. Então, quando ele diz assim, o turista inglês, não, eu quero que você me veja agora. Vem pra cá, vem pra cá. Pronto. O turista inglês irá até a barraca dos peixes. Esse até é o limite. Se eu dissesse assim, olha, nós vamos até a praça do bairro tal e lá nós vamos tomar um sorvete. Então é o nosso ponto máximo. A gente vai sair daqui, vai andar até a praça. Agora, não é só porque tem um até que é facultativo também, né? Você, esperto, você, como eu digo, você é um concurseiro técnico. Concurseiro técnico não é aquele que engole qualquer coisa. Ele questiona, ele vai, peraí, que história é essa? Não é só aparecer o até que é garantia de facultatividade. Na verdade, o que é que vai acontecer? Você nota que o verbo ir está fornecendo a preposição, não é? Então, além de o verbo estar indicando o limite, tem também, além da preposição estar indicando o limite, o verbo está promovendo a preposição. Tá legal? Fechou? Tranquilo? Entendeu direitinho aí? Então agora eu vou desaparecer. Já era. Desce comigo aí. Cuidado. Tenham cuidado, tenham cuidado. Cuidado esse. Vamos ver. Vamos descer aqui legal. Primeiro eu vou dar fazer uma sepsia aqui. Pronto. Tá tudo limpinho. O lavô tá novo, né? Então vamos nessa. Subir aqui. Vocês gostaram aí do lavô tá novo? É porque assim... tá novinho, né, gente? Olha aí. Dá pra arriscar à vontade agora. Dá ou não dá? Olha aí. Nosso cameraman aqui, o Valber, deu uma risada. Eu acho que ele conhece essa expressão de algum outro lugar. Eu conheço assim, que limpou tá para usar de novo, né? Aqui o quadro, ele tá pensando em outra coisa. Valber. Vamos aqui. Cuidado. Para que sejam facultativos, não basta que apenas existam pronomes possessivos femininos, nomes próprios femininos ou presença de preposição até. Se não houver, olha aí, olha aqui, se não houver verbos ou nomes que rejam a preposição a, é mesmo que absolutamente nada. Tipo, o vento arrastava até as mesas pesadas. E tem uma preposição até, então é facultativo. Que história é essa? Olha que o até não está indicando nada de limite. E outra, o verbo arrastar é VTD. Foi. Aqui é forçar a barra. Colocar acento grave aqui é erro na certa, certo? Então, por quê? Porque o verbo arrastar não fornece preposição. 2. O garoto paquerou a Ana Lúcia. Paquerou a Ana Lúcia. Ana Lúcia não é famosa não. Ele paquerou é facultativo. Nada. Quem paquera algo, paquera alguém ou alguma coisa. Fechou? Foi? E por fim, o arquiteto projetou a minha varanda com perfeição. Olha, quem projeta algo também, gente. Olha, nem aqui, nem com muito amor, viu? Nem com pétalas de rosa, nem com espumante francês. Não dá não, viu? Tchau, nem com espumante francês. Não dá não. Foi, já era. Vamos descer aqui. Fechou? Se liga então, tá? Para não dar bobeira. Conclusões sobre a primeira possibilidade. Vamos às conclusões inevitáveis. Olha só. Primeira conclusão. Sem preposição advinda de verbo,
nem pensar em crase. Segunda conclusão, presença de VTD quer dizer ausência total de crase. E terceira, se você vir um A, olha aí, e imediatamente a ele um substantivo feminino no plural, não haverá crase, né? Show de bola, fechou aí? Vem aqui comigo, eu quero concluir aqui essa primeira possibilidade olhando você. Veja, nós dividimos crase em 4 possibilidades. A primeira acabou agora. E ali, você dizia que era longa, foi exatamente quase um vídeo, né? A gente pegou um pedaço do outro e este agora quase todo, né? 20 minutos, 20 e um pouquinho. Aí o que acontece? Nós vamos entrar agora na segunda possibilidade. A primeira, gente, que a gente acabou agora, é a mais longa e, consequentemente, é a que mais traz situações em provas. Então, é ficar bem atento. A segunda, a terceira e a quarta são assim, as evidências são menores, tá? Então, por isso que eu fui bastante calma, por isso que a gente discutiu com carinho, para não ficar nenhuma dúvida sobre esta primeira possibilidade. Segunda possibilidade, nada de difícil. A primeira foi a mais longa, né? A mais complexa. A segunda, você vai tirar de letra, quer ver? Ó, vamos lá, vamos voltar a desaparecer. Desapareci. Vem cá. Segunda possibilidade. Olha, tem uma tabela, né? Ele tem uma tabela justa igual, muito parecida com aquela que a gente analisava na primeira possibilidade. E aí, lembrando, crase não antes e um depois. Então vamos nessa aqui, ó. Olha aí. Aqui é o antes e aqui é o depois. Não é verdade? Então, continuamos olhando à esquerda do evento crase e à direita do evento crase. Ou seja, tem lá uma lacuna para você preencher. O que é que você, concurseiro técnico, faz? Olha para cá, que tem um antes, e olha para lá, que tem um depois. Nada de querer colocar o acento grave aqui do nada, né? Assim, eu acho que tem, o meu coração está dizendo que tem. Seu coração não diz nada de crase, viu? Seu coração serve para outras coisas. Vamos lá ver aqui. Coincidência 1 e 2. As coincidências 1 e 2 são as mesmas, não alterou nada. Eli, que bom, não precisa memorizar. Justo, não precisa memorizar nada não, relaxa. Já as coincidências 3 e 3.1, olha aí, essas são diferentes. Primeiro, presença dos exclusivos pronomes demonstrativos, ou seja, não falo de quaisquer pronomes demonstrativos, falo do pronome aquilo, aquele, aquela, aquelas. Fechou? Fechou? Coincidência 3.1, presença dos exclusivos pronomes relativos, o a qual e as quais. Estes aqui nós já comentamos, aquele lá que fizemos das nossas caipiroscas sintáticas, acho que você se recorda, né? Muito bem. Então, gente, crase ou vai ocorrer diante de substantivos femininos, conforme vimos na primeira possibilidade, ou vai ocorrer diante do grupinho restrito, do grupinho VIP, aquilo, aquele, variantes, ou dos pronomes relativos específicos, a qual, as quais. Ele, então, quer dizer que fechou aqui. Vamos ver na prática? Na prática vai ficar mais legal ainda. Vamos lá, vamos à prática aqui. E claro, a observação que a gente sempre faz, né? Caso falhe uma dessas coincidências, ferrou, não tem como pensar em crase. Então vamos à primeira rodada aqui, ó. Primeira rodada aqui de exercícios diz, olha só, vem cá comigo, tudo que for vermelho é preposição, tudo que for artigo é azul. Então vamos lá ver. Convém àquela aluna resolver os seus problemas. Ora, aquilo que convém, você já sabe, convém a algo, a alguém. O verbo convir pede a preposição a, não pede? Só que a preposição a não vai ficar assim, separada do aquela, nem vai ficar desse jeito aqui, ó. Isso aqui não existe, tá? Isso aqui é erro. Como é que eu vou fazer? Eu vou misturar. Olha aí, tá vendo? Ó, eu misturo e fica desse jeito. Certo? Que nem aqui embaixo, ó. Ela não disse nada, quem diz algo a alguém, aqueles professores. Não fica separado, não fica assim amontoado, fica misturado. Lembra que crase significa, né, a palavra crase, que vem do grego, que significa, que é escrito, né, e lido crasis, que significa fusão, mistura. É o que temos aqui, não? O jovem refere-se, quem se refere a, não fica separado, não fica amontoado, fica fundido, né? Ou seja, fica junto, misturado, aquilo com o acento grave.
esse assunto interessa aquelas mulheres da TV, ora, interessa a algo, eu pego aquelas, ó, não fica assim, não fica um do lado do outro assim, agarradinho de conchinha, na verdade eles ficam bem misturadinhos assim, um dentro do outro, que é mais legal, que é mais gostoso, mais correto, é o correto, né? Perfeito? Bom, professor, então eu quero aproveitar para lembrá-lo algo, que é esse algo. Do mesmo jeito que nós fazíamos, vou pegar essa bolona grandona aqui eu vou pegar primeiro o vermelho, olha só, toda a vida que você vir, opa, peraí que eu fiz errado aqui, fiz errado, toda a vida que você vir, cadê? Que você vir um aquilo com crase, ou uma aquele com crase, aqueles ou aquelas, você vai sempre pensá-los da seguinte maneira. Olha só, vou pegar o vermelhinho, o azul agora que fica mais curioso, ó, fica mais visual o processo. Olha aí, ó, aquilo, ou então o que? Aquele, aquela, aqueles, aquelas. Tá vendo aí, ó? Opa, esquecendo daqui, tá vendo? Então, o olho biônico do concurseiro. Qual é o olho biônico do concurseiro? Enxergou um aquilo com crase? Sabe que a frase está correta? Sei ele. Eu tenho convicção de que a frase está correta. Então você vai interpretar o evento dessa forma aqui, ó. Sabendo que o vermelho é uma preposição que adveio de alguém que está antes. O mesmo com aquele, com aquelas. Observe que esta preposição vermelha advém lá de uma preposição, de um verbo ou de um nome que se posiciona antes da frase. Tá legal? Muito bem. Então vamos para cá agora. Volta. Encerrou. Vamos limpar aqui. Limpar. Tudo limpinho. Vamos voltar agora. Vamos prosseguir com a outra remessa. Olha só. Na outra remessa, eu não vou fazer grandes estardalhaços aqui, porque nós falamos bastante lá na aula de pronomes relativos, né? Você conhece muito bem aquela história lá que eu chamei de caipiroscas, sintáticas, aquelas misturinhas. E olha aí. Vamos fazer. As cenas às quais eu assisto no meu trabalho são sempre difíceis. Eu vou dividir a oração, ó, como a gente já conhece. As cenas, pula de as cenas são sempre difíceis. Ok, eu assisto no meu trabalho as cenas. Você já sabe que esse as aqui é um artigo, e você já sabe que essa preposição adveio do verbo assistir. Muito bem. Então, não há dúvidas de que as quais, com certeza, é uma estrutura, que é esse as quais aqui, ele vai ser escrito da seguinte maneira, olha, eu escrevi aqui, veja que o A, depois de cenas, advém de assistir, é isso aqui você lê depois, você dá um pause no vídeo e lê, eu já expliquei. Então, a frase correta é as cenas às quais eu assisto no meu trabalho, só que é importante lembrar, e a gente vem pra cá, que a gente não é bobo, a gente vem pra cá, e eu preciso fechar uma fatura com vocês, ó. Toda a vida que você tiver, não é, no caso, opa, eu errei aqui. Muito bem. Toda a vida que você tiver um a qual ou um as quais, assim, ó, você sempre poderá trocá-los, olha aí, ó, você sempre poderá trocá-los por a que sem crase. Então toda a vida que eu vir um a qual ou um as quais, eu sempre vou trocar por a que sem crase. E se eu puser, tá errado. Ou seja, volta aqui comigo. As cenas às quais eu assisto no meu trabalho são sempre difíceis. É claro que eu posso trocar as quais por a que. Olha aí, ó. Essa troca muda os sentidos? Não. Provoca erro gramatical? De modo algum. É uma troca super saudável, é uma troca plenamente viável, e qualquer banca boa pode pedi-la sem problema nenhum. Vamos ao exemplo 2, ó. A ameaça a qual ela se referiu foi gravíssima, fazendo a divisão, ó. A ameaça, opa, cortei para o lado errado aqui. A ameaça foi gravíssima. Então, a qual ele se referiu, ó. Olha como é que eu escrevo. A ameaça a qual ela se referiu foi gravíssima. Posso trocar esse a qual por a que. Aí, ó, bonitinho, show de bola, bacana.
Tá vendo? Pondo o crase aqui, aí você estraga tudo, é tiro no pé. Prosseguindo, prosseguindo. O exemplo 3, e a gente fechar a segunda possibilidade. Ó, o exemplo 3 diz, cadê o exemplo 3? A festa a qual fui neste fim de semana trouxe-me muitos problemas. Aí, como é que vai ficar? A festa a qual fui neste fim de semana trouxe-me muitos problemas, ou então a festa a que fui. As três estruturas, melhor dizendo, as duas estruturas são corretas. Não é verdade? E aí, conclusões sobre a segunda possibilidade. Ele foi tão rápido, a segunda possibilidade. Pois é, a primeira que é realmente a mais demorada, né? Então vamos concluir aqui a segunda possibilidade e a gente dá uma paradinha. Vamos concluir aqui, ó. Conclusões sobre a segunda possibilidade. Primeira conclusão. Os verbos continuam sendo definitivos para o julgamento sobre crase. Somente eles geram a preposição a. Perfeito. 2. Mesmo que as palavras aquilo, aquele, aquele sejam masculinas, isso é importante frisar, veja, de fato, essas palavras, mesmo que elas sejam, tá aqui, ó, mesmo que aquilo, aquele, aquelas sejam masculinas, elas não vão interferir no procedimento de crase. Por quê? Elas permitem a possibilidade de crase porque já tem um A iniciando sua estrutura. Tá legal? Show de bola. E por fim, os pronomes relativos a qual e as quais dão margem a que ocorra crase nas orações adjetivas. Quando eu escrevi dão margem, estou dizendo que não necessariamente sempre que você vira uma qual ou as quais terá crase. Tem que estar, claro, tem que aparecer dentro daquele contexto a que nós aludíamos agora há pouco. Vem cá fechar, vem cá fechar. 30 minutinhos já se foram, 31, 32 e pouco. Para aí, eu volto mostrando a terceira possibilidade.